Somos 30 alunos voluntários que se juntaram para aprender na prática sobre sustentabilidade na cidade do Rio de Janeiro. O mais interessante é que essas pessoas têm seu negócio próprio por erros e acertos, aprendendo no dia a dia, cresceram com o negócio delas. E é um motivo de inspiração, porque sem conhecimento nenhum elas fizeram o negócio delas acontecerem. As pessoas acham que a sustentabilidade é muito distante, mas na verdade ela se encontra muito próximo do nosso dia a dia, em pequenas ações locais. Imaginamos logo que é algo ligado ao meio ambiente. Mas desenvolvimento sustentável vai além disso. Também está ligado ao lado social e econômico. Todo primeiro sábado do mês acontece a Feira do Rio Antigo, a conhecida Feira da Rua do Lavradio. Uma feira tradicional no Rio de Janeiro, onde encontra pessoas de diversas culturas, diversas gerações. Tenho uma amiga minha chamada Leia Alves, que trabalha nessa parte de costura, importar e fazendo as bolsas, e está perdendo muita lona, nós mesmos, que nós produzimos. Aí nós começamos a fazer essa coisa dos cordões, das pulseiras, dos brincos, e ela começou num processo que era só com lona crua. Aí nós fomos desenvolvendo, criamos, adaptamos o formato dela. Hoje vendemos para loja, para algumas lojas. Ela aguenta até 8 quilos. Aí fizemos a mini shopping bag, que é a mesma proporção, né? Para pessoas mais baixas. As imagens são todas trabalhadas, são todas vetorizadas. Algumas são autorais do meu marido, que é grafiteiro. E hoje a gente trabalha aqui na Lavradio, trabalha na Feira do Porto, na Praça Mauá. Nós estamos adorando, porque as pessoas também estão fascinadas com a proposta. O objetivo desse projeto é construir novas relações econômicas e sociais, objetivando a melhoria e a qualidade de vida de milhões de pessoas do planeta. A prática da produção e do consumo dessa economia privilegia o trabalho coletivo, a autogestão, a justiça social, o cuidado com o meio ambiente e a importância do legado que a gente vai deixar para as gerações futuras. Eu estou aqui com a Eliette. A Eliette faz parte do projeto Rio Ecosol e ela é microempreendedora da Lili Bordage. A Eliette é quem produz essas camisas e borda as estampas também. Todo esse material utilizado na estampa vem de doações de retalhos que ela reaproveita. Eliette, como é que você se sente hoje fazendo parte do projeto Rio Ecosol? Eu me sinto importante, entendeu? Porque esse retalho é doação da rede e eu reaproveito para fazer essa mesma coisa. E todo esse material reaproveitado, que seria descartado no lixo, hoje vira obra de arte na mão da Eliette. O movimento Rio ao Ar Livre é um processo de reocupação urbana com o intuito de trazer as pessoas para as áreas públicas, os parques e praças da cidade. Então a ideia é trazer as pessoas para o parque, com que o parque seja uma plataforma multicultural. Então você tem diminuição de depredação pública, diminuição dos custos de segurança, aumento da arrecadação de impostos porque o entorno se valoriza. Você traz vida para aquele espaço que estava morto, estava subutilizado. Acreditamos que com isso, a médio e longo prazo, as pessoas venham para a praça sem a necessidade de que haja um movimento, de que haja um evento, né? Que a gente reverbere isso para outras praças e para outras cidades e até se der para outros países. Você vive da reciclagem? Há quanto tempo você faz isso? Acho que uns 2 anos já. E quantas pessoas você sustenta através disso? Só eu mesmo. Só você? E como que você teve a ideia de começar a fazer reciclagem? Assim quando eu saí da minha casa, assim quando eu saí de casa, problema dele. E você mora onde hoje? Hoje em dia agora eu moro na rua mesmo. Mora na rua? E esse dinheiro te ajuda? Sim, senhor, bastante. Como que você se sente ajudando também a recolher lixo e transformar em dinheiro? Para mim deve dar mais valor para mim mesmo. Me dedico a esse negócio faz 2 anos, estou fazendo arte, reciclando latinhas das garrafinhas dos refrigerantes e a gente está fazendo um pouco de arte na rua. Agora alguém deixa de beber um refrigerante, eu pego e guardo e aí
Logo faço barulho aí. As pessoas, elas deveriam classificar mais o lixo, não? Para que as pessoas que queiram fazer o trabalho de fazer reciclagem e mostrar um pouco de arte com economias, gerando nossa própria economia sustentável, facilitar nosso trabalho, né? Você se sente um artista? Eu sou um artista, pô. Então, Fabi, você ia me dizer como é que você trabalha, né, com esses materiais aqui? Eu tô vendo muito material que você acaba reaproveitando no seu artesanato. Por exemplo, o CD, como é que você reutiliza o CD? O CD foi uma coisa assim, inesperada, foi interessante. Eu não sabia fazer, né? Não tinha ideia de como fazer a base do boneco. E como a base que a maioria das artesãs utilizam estava muito cara, aí eu falei, não, tem que usar, tem que reciclar de alguma forma. Sim. Aí era o tamanho exato que eu estava precisando da base. Aí eu comecei a trabalhar com CD para fazer as bases, que saem muito mais em conta e ainda ajuda o planeta, né? Eu criei um fuxico de feltro e encaixo a tampinha dentro. Eu faço cofres. Aí, de acordo com o tema que a pessoa queira, eu formo, faço. Entendi. Tô fazendo a minha parte, né? Se todo mundo fizesse um pouquinho, que eu acho que esse pouquinho já tá ajudando muito. Eu quero a minha independência de novo, financeira. Através do trabalho com artesanato. Com a perda do emprego, eu optei então em trabalhar com a arte, onde o macramê foi algo que me atraiu. Que é uma arte bem antiga, que são nós, né? Os marinheiros faziam nós para passar o tempo nas viagens e acabaram criando essa arte, que é muito bonita, que é o macramê, né? Aí, algumas pessoas sabendo disso, né, começaram a trazer pra gente caixa de leite, pessoas que estavam reformando a fiação da sua casa, nos passavam os fios de cobre. O que nós fizemos? Pegamos a caixa, né, filetamos assim, cortamos bem fininho, dobramos, tem um centímetro certinho de fazer, e daí então, juntando, vai formando essa caixinha. E as pessoas têm gostado muito, né? Essa aqui é feita de fio de cobre, né? A gente cobre com macramê, inclusive esse brinco aqui, para ele poder ter esse formato, para as linhas ficarem distribuídas assim, ele precisa estar no ângulo de 137,5 graus, é justamente um número que está na sequência de Fibonacci. A gente criou esse brinco, ele é feito com fio elétrico reciclado, né? E dá esse resultado. Aí nós começamos a abrir e formar essa caixinha, essa bolsa aqui. E é impressionante, né, que tem muitas coisas que a gente pode usar, assim, que a gente não presta atenção. O empreendedor Elinaldo está fazendo parte do projeto de consultoria gratuita da ESNS e está conseguindo administrar seu negócio de forma mais sustentável. Dentre muitos produtos que vende, tem os biscoitos amanteigados de Petrópolis, que ele devolve as caixas de papelão para a fábrica por 50 centavos cada uma para serem reaproveitadas. E no seu comércio, como tem muita sobra de plástico e papel, ele busca uma ONG que recolha esse material e o utilize para fins sociais. Eu vou apresentar para vocês um empreendedor que faz um trabalho legal de sustentabilidade no comércio dele e que sirva de exemplo para todas as pessoas. E o cliente, para casa, já está protegido contra perdas e ao mesmo tempo eles usam e retornam para mim as colmeias. Individuosos aqui, o freguês traz o jornal de volta para mim, não precisa sujar o meio ambiente. O jornal reutilizável, vai direto para a sacola, o freguês traz tudo de volta ao mesmo tempo para mim. O material ele não é aproveitado uma ou duas vezes, ele é aproveitado várias vezes. Esterilizo elas e ela vai ser reutilizada para fazer pimentas igual em conserva, não é isso?
do jeito que o freguês gosta e evita que esse material vá para o lixo, né? O significado de Porixê é lugar de fazer cabeças. O que é isso? Nós aglutinamos 3 palavras em Yorubá: Ipo, Ori e Xê. Ipo é lugar, Ori é cabeça e Xê é fazer. Porque nós queremos realmente fazer a cabeça dos nossos clientes em todos os sentidos. Não só a beleza estética, como a beleza da alma. Nós denominamos o Porixê como o quilombo da Tijuca, pois nós fazemos a resistência da beleza negra nesse lugar. Devido à necessidade de produtos específicos para os nossos cabelos, os cabelos fios negróides, o Porixê tem como objetivo lançar uma linha de tratamento onde possa realmente tratar os nossos fios. Essa ambiência étnico-racial, onde assim que eles entram se identificam, segurança emocional, por ter pessoas que saibam realmente cuidar dos seus fios e principalmente a valorização e o resgate da autoestima. É uma paróquia de mais de 200 anos. O interessante aqui é que essa roupa é toda doada pelas pessoas ao redor da comunidade. Muitas dessas roupas são roupas de grife, roupas que as pessoas por algum motivo não querem mais usar e vêm aqui para o bazar. O dinheiro arrecadado com a venda desses livros é destinado, vai para a igreja para fazer a manutenção, né? Dar uma ajuda à casa dos refugiados, essas pessoas que estão aqui. É um trabalho bem interessante, eu acho que é recíproca a coisa, né? Você ajuda o irmão e acaba sendo ajudada, né? É trabalho de sabonete, passatempo. Ah, legal. Passatempo. Na verdade, eu sou cursado em Letras e Ciências Políticas. Dei aulas nos Estados Unidos, sou intérprete tradutor pelo Estado, mas só que eu não sou cidadão. Então agora a primeira coisa que eu vou fazer lá é cidadania, assim que chegar. Casa de Cláudia é uma instituição religiosa que foi fundada esse ano faz 45 anos e ela começou lá atrás com um trabalho de assistência social. A gente começou a desenvolver um programa de desenvolvimento humano chamado Programa Fé no Futuro. Dentro dos meus projetos eu tenho oficinas de geração de renda, onde eu identifico quem é o potencial chefe de família, daquela família, e eu começo a empoderá-lo, né? Normalmente são mulheres, eu vou empoderá-las, eu vou equipá-las para que elas possam exercer o seu papel produtivo, né? E de chefe de família mesmo, né? Só que para eu criar o acesso para ela vir, eu preciso ter oficinas infantis, para onde ela possa deixar os filhos para poder frequentar as aulas. Eu preciso ter cestas básicas, porque ela vai deixar de dar a faxina dela para poder vir aqui frequentar o curso e mudar. Parte de cima separou. Além de ter sido uma oportunidade de fazer novos amigos, me gera uma oportunidade de um novo aprendizado, o saber nunca é demais. Ainda me dá a oportunidade de ter, quem sabe no futuro, um negócio próprio e uma geração de renda extra para minha família. Esse projeto ele foi criado em 2001 e a primeira turma realizada foi em 2002, lá em Recife, Pernambuco, com 61 jovens aprovados na época. Em 2004, a escola intitulou a área de responsabilidade social com o objetivo de potencializar os programas voltados à educação de jovens para as questões sociais e principalmente para a preservação do meio ambiente. São jovens de 16 a 20 anos, estudantes de ensino médio em escolas públicas. Temos em média hoje um pouco mais de 3 mil jovens aprovados. E esses jovens eles passam por um curso, né, que é uma das etapas do programa Amigo do Seguro. Eu pretendo ingressar no mercado de trabalho o mais rápido possível e eu pretendo fazer uma faculdade de biologia. É uma oportunidade que a gente não pode deixar passar, é gratuito e as oportunidades hoje estão poucas por causa da situação do país e a gente vai aprendendo muita coisa aqui dentro que é muito difícil a gente ter a oportunidade de aprender.
16 anos aqui no Vidigal. Eu nasci no Vidigal. Uma curiosidade que eu nasci com parteira, né? E falando aqui do CITIE, esse aqui é um espaço que era um lixão de 20 toneladas. E hoje é um espaço formalizado com 6 pessoas trabalhando aqui profissionalmente. É um lugar que a gente recebe pessoas que vêm de várias comunidades, aqui entender como foi feito o trabalho de reciclagem. A gente tem um trabalho também com educação, com criança. Maravilha, que delícia depois comer esse alface, hein? Uma saladinha, hein? Isso, bota aqui, não bota assim. Não, Eu sou paulista, mas eu moro no Vidigal há 10 anos. Então o CITIE é uma grande referência, assim, né, que deu certo e com força de vontade, sem apoio, né, na marra, na luta, conseguiu e hoje está traçando seus caminhos. O meu projeto chama A Arte Salva. A gente começou com as aulas de artes plásticas, então as crianças pintam os quadros e depois a gente troca por brinquedo, roupa, cada uma pede, né, o que quer em troca. Isso aqui é um espaço excelente. Os alunos, quer dizer, tem um colégio público que compõe o lugar, né? Então eu acho que para os alunos é maravilhoso. Não é um espaço urbano, concreto, acimentado. Então eu acho que é fantástico, é sustentável por natureza. Ela está aqui, a gente vai fazer uma manutenção dela, tirar as folhinhas secas e tentar revivê-la. Mas se a gente não consegue, a gente aproveita o vaso para fazer novos arranjos com as mudas que estão em recuperação ali atrás e que já estão se recuperando, reagiram bem. A gente aproveita a terra, tá? E a gente aproveita as folhas lá na composteira. Como o nosso espaço é pequeno, nem todas as folhas a gente consegue aproveitar. Mas aqui não se joga folha fora. Não se joga. Nós começamos pelas que estão mais deterioradas. Então essa parte, por exemplo, devido à exposição à intempérie, muita chuva, se encontrava muito deteriorada. Ficaria mais ou menos 4 vezes mais caro se fosse descartar toda essa esquadria, gerando uma quantidade grande de entulho. Então essa forma de restauração é quase que uma homenagem ao trabalho que foi feito há mais de 100 anos atrás, procurando se manter as minas e procurando madeiras compatíveis para esse tipo de material, de produto. Esses tijolos hoje em dia, quer dizer, eles têm 100 anos e são muito bonitos. Hoje em dia, nesse conceito de loft, que você aproveita materiais de demolição, que no caso aqui da gente foi reaproveitado em demolições parciais dentro do mesmo imóvel. Mas o conceito desse projeto é instalação aparente para reduzir o custo ao máximo. Então é até um pouco mais complicado na hora do projeto, porque você tem que traçar as instalações de uma forma harmônica, porque quando fica tudo enfiado dentro da parede, depois você emboça e é mais fácil, mas o cuidado no projeto reflete numa obra mais econômica. Ele é 100% elétrico, a gente não tem nada de combustão aqui, por isso você vê a total ausência de vibração, né? Ele tem um torque absurdo, 0 a 100 em quase 6 segundos. Eu tenho 2 sistemas de direção, que é o drive, que a gente está andando agora, ele tem mais potência, que seria o esportivo, ou o EcoMode. Os bancos são fibra de garrafa PET, material todo reciclável, manutenção muito baixa. Isso aqui é uma placa fotovoltaica, capta energia solar e joga para a bateria de 12 volts, que é a bateria normal dos carros. Um percentual dos táxis do Rio de Janeiro fosse de carros elétricos. Você imagina a quantidade de CO2, a qualidade do ar, como iria melhorar, quer dizer, isso começa a impulsionar umas coisas, o mercado começa a se posicionar em relação a isso, o público começa a exigir. Eu não preciso que um carro tenha motor, aqui eu não tenho dependência de motor, eu não tenho dependência de combustível, de combustão, eu não preciso
desses itens no carro. Eu preciso que um carro ande. Sou Rio, que felicidade. Sou Rio, e cuido da cidade. Sou Rio, e é de coração. Ser carioca é muito bom. Eu tenho orgulho de nascer aqui, de não jogar o lixo pelo chão. Com esse gesto eu pude refletir e dar exemplo pra população. Esse é meu Rio de pura beleza, privilegiado pela natureza. Sou Rio de felicidade. Sou Rio e cuido da cidade. Sou Rio e é de coração. Ser carioca é muito bom. Rio de Janeiro, de batuque, de pandeiro, de cuíca na garganta, o samba rola o ano inteiro. Então vem, vista essa camisa você também. Você vai perceber o que é que o Rio tem. E o que é que o Rio tem? Floresta da Tijuca, Pão de Açúcar tem. Cristo Redentor, Morro da Urca tem. Lagoa, Corcovado, praias lindas tem. Seja carioca, você também. Sou Rio, de felicidade. Sou Rio, e cuido da cidade. Sou Rio, e é de coração. Ser carioca é muito bom. Eu tenho